Shalom a todos nossos amigos, presentes, internautas. Shalom para o Rabino Shai. Shalom para sua esposa, Ravera Malca. Todos líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá. Hoje são Caixa 18, design é um jogo. são 18 de Tammuz, do ano 5786, ou 3 de julho de 2026. A paraxá que estamos estudando é Pinhá, Finéias, com leitura integral no livro de Número, capítulo 25, verso 10, vai até o capítulo 30, verso 1. Posições para hoje é a quinta e sexta, as duas aliotes, quinta e sexta, tá? Essas duas aliotes encontram-se no livro de Números, capítulo 28, verso 1, e vai até o capítulo 29, verso 6. Já as duas aliotes, viu, Rosh Mordecai? A Haftará Uhum. está baseada no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 2, verso 3. E na Brit Hadachá, primeira carta de Shaul Hashali aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, e vai até o versículo 13. Rosh Mordecai já está presente, nosso cooperador de hoje. E a partir de agora, Rosh, você está com a palavra. Shalom, que o Eterno abençoe. Shalom, shalom, meus amados. Que alegria, que satisfação de encontrar vocês aqui novamente. Então, é porque já estamos acostumados, né? Eu também já estou acostumado e a gente não consegue ficar sem, não é mesmo? Então, vamos com humildade e pedindo a direção do Eterno para Ele nos encaminhar para o que for de melhor para a edificação, para a nossa edificação, para a edificação da Kehilá, né, para nós andarmos segundo a vontade de Hashem. Então, o capítulo 28 de Números, eu já tenho aprendido bastante durante a semana com nossos sábios, e vamos a esta quinta e sexta aliá, muito pertinente. Eu quero antes de fazer a leitura, fazer lembrar do nosso querido Moshe, né? Nosso amado, nosso grande homem que liderou durante todo o deserto, o grande profeta Moshe Rabbeinu, e há uma folha atrás aqui, ele tinha recebido do Eterno a ordem para que ele ordenasse Josué, para que ele pusesse do seu brilho, né, sobre Josué, aquilo que tinha de brilho nele que ele passasse para Josué. E, e Moshe preocupado, ele um pouco antes, ele diz assim: Eterno, procura um homem idôneo para que realmente ele vá corresponder e vá introduzir o teu povo na Terra Santa. Ele sabia que não ia entrar, mas ele ia cumprir tudo o que o Eterno tinha falado para ele até nas últimas horas. E ele, assim mesmo, ainda como um grande líder, preocupado com quem assumiria a sua posição. E também eu gostaria de lembrar de um grande personagem muito próximo de Moshe, que às vezes se fica perguntando o que foi feito desse homem. O que foi feito do sogro de Moisés? Já que Moisés até insistiu, vá conosco pelo caminho, tu conhece bem o deserto. Mas ele disse, não, vá vocês, eu vou para a minha terra. O que será que aconteceu com esse homem? Eu quero rapidinho ler com os Raveirinhos, aqui no livro de Juízes, bem rapidinho, só para uma curiosidade, que a gente fica se perguntando o que aconteceu com Robabe, se ele voltou para os seus deuses, se ele não formou nada. Tá? Então, vamos bem rapidinho aqui. Já que a gente está falando aqui do fim desses homens importantes da Torá, vamos ver o que Robabe deixou para nós aqui.
Juízes 1, 1:16. Vejam só, Juízes 1:16. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. E também aqui 4, verso 11. E Eber, queneu, que tinha apartado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até ao carvalho de Saanaim, que está junto a Quedes. Por curiosidade, estou lendo isso aqui. Então, deixou alguma coisa, deixou a sua descendência também, deixou seus filhos ali que se juntavam com o nosso povo, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, quando ele voltou para sua terra, ele tratou de fazer com que o Deus de Israel, para todos aqueles que quisessem dar ouvido a ele, viessem conhecer também assim o Deus de Israel. Vamos então à leitura. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel, e dize-lhes: o sangue de meu sacrifício, e as partes queimadas do meu fogo. Você já tinha ouvido essa expressão antes? O sangue de meu sacrifício e as partes queimadas no meu fogo, para serem aceitas com agrado por mim, tereis cuidado para oferecer-me a seu tempo. Tereis cuidado para ofereceres a seu tempo. Vamos ler uma passagem interessante aqui. Tereis cuidado para fazer essas ofertas a seu tempo. Vamos ver aqui então. Bereshit, capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Está apontando aqui que Deus deixou os luminares para que no futuro ali o povo fosse usar destes astros, onde seria criado através desses astros um calendário e teriam celebrações que deveriam ser celebradas a seu tempo, porque os astros ali seriam para tempos, plural. E Deus aqui diz no singular que os sacrifícios deveriam serem oferecidos no seu tempo. Então, tem tempos exatos que Deus requer essas coisas. E não sendo muito distante do nosso raciocínio, essa porção e a seguinte, elas vão falar das nossas festas sagradas, dos nossos Yom Tovim, que são todas elas determinadas dentro de um tempo exato. E Deus aqui está exigindo que sejam celebradas em tempos exatos. Não dá um estalo na minha cabeça e eu invento aí uma celebração e aí todo mundo vai atrás, né? E a gente tem visto, só para só para que os irmãos meditem uma coisa, eu vi aí alguns supostos judeus que estavam celebrando a festa de São João e dançando a quadrilha. Aqui na nossa região, aqui em Santa Catarina. Inacreditável. Eu até pensava que eles se guardavam um pouquinho da idolatria, mas como se diz, a vaca já foi pro brejo. É caminhão sem freio, ladeira abaixo. Entende? Infelizmente. E diz o seguinte: lhes dirás, esta é a oferta queimada que oferecereis ao Eterno. Cordeiros da idade de 1 ano, sem defeito. Nada de separar algo para com
probleminha no pelo, está com probleminha no olho, está com uma sarninha. Ele tem que estar escovadinho, ele tem que estar puro, perfeito, de 1 ano. Porque o melhor é o que nós devemos dar para o eterno. Não dar a sobra, dar o primeiro, o macei. O primeiro sacrificarás pela manhã e o segundo cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de um efá de flor de farinha de trigo, por oblação amassada, e uma 4ª parte de um rim de azeite batido, oferta de elevação contínua, como aquela que foi feita no Monte Sinai, para ser aceita como agrado, é oferta queimada para o Eterno. É oferta queimada para o Eterno. Esta é uma celebração que não era a celebração do povo, era um sacrifício de elevação para adoração a Hashem. E ele chama muita atenção que deveria ser perfeita, nos mostrando assim que tudo deveria ali ser de uma forma muito zelosa, porque era para o eterno. A sua libação, 1/4 de um rim, para cada cordeiro no altar. Santo farás libação de vinho velho ao eterno. E o segundo cordeiro oferecerás pela tarde com a oblação, como a oblação da manhã e como a sua libação. Farás em oferta queimada para ser aceita com agrado pelo eterno. Para ser aceito com agrado pelo eterno. Então, não adianta nós separar algo em que não esteja do agrado do eterno. Pode ser bem grande, pode ser um montão, pode ser aquela oferta maior que a da viúva. Mashiach, Yeshua, atentou para aquelas 2 pequenas moedas, que ela deu tudo que tinha. Aquilo ali era perfeito para o sacrifício de Abel, que era com Kavaná, que era do coração, que não era dos frutos que a terra produzia, quem sabe por conta que era só ir lá apanhar. Abel cevava os seus cordeiros, não vinham de qualquer jeito. E aqui começam nossas grandes festas. As grandes festas do Eterno começam aqui. Mas antes de nós começarmos nossas grandes festas, eu comecei alguma coisa lá no primeiro dia da semana. Sem querer eu comecei e não terminei. Porque o Rosh Nakidman me pegou de surpresa. Estava lá quietinho, queria só ouvi-lo. Né? Eu quero ler com os irmãos aqui, que os Rabirim Hazaverot, Eclesiastes, capítulo 7, verso 26. Eu vou novamente tocar nesse assunto porque eu não terminei o assunto. Então aqui eu só vou dar um toquezinho antes de a gente começar as nossas maravilhosas festas. Eclesiastes 7, 26. Porque ainda está dentro desta porção, desta paraxá. E eu achei, diz o sábio, uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador Que não. virá a ser preso por ela. Sabe para quem que eu estou lendo isso aqui, Raverim e Raverote? Isso aqui eu estou lendo é para os guerreiros. Porque quem estava lá eram os guerreiros. As mulheres não estavam ali. As judias não estavam ali. Eu estou lendo isso aqui é para nós mesmos, é para os homens. É para a raça masculina, que tem, às vezes, uma fraqueza, quem sabe corre o risco de se perder, né? Quem sabe pensa que é forte o bastante para ficar no meio do perigo. José, ele não viu que era forte o bastante para ficar no meio do perigo. Ele correu.
porque nós somos humanos, nosso instinto é o instinto mesmo de leão. Então nós temos que correr do perigo. Nós que somos do bem, como diz aqui, que fala que aqueles que são do bem escapará dos tais laços. Mas quem for do mal, quem tiver, no caso, a insistência de não parar com atos pecaminosos, ele vai ser presa fácil para, num futuro, ele cair. E depois vem as desculpas, né? E as desculpas, porque não deu mais e coisa e tal, né? Como é que tem casais que vivem até a morte? Porque o casamento ele permanece sendo casamento, estão casando dia após dia. O casamento é um entrelaço, é um enlace de se ir dia após dia driblando e acertando e retirando as indiferenças para que pode continuar, para que possa continuar, para que possa dar certo, porque, como se diz, nós somos opostos, nós não somos um sozinho, nós somos opostos. E nesta oposição nós temos que achar uma solução para que haja, né, um encaixe, para que haja sobrevivência, para que haja o cumprimento da palavra, da procriação, da convivência, do shalom bait, porque senão nós não cumprimos com a palavra de Deus da multiplicação. Ou será que vamos ter aí um monte de aberração? O apóstolo não falou que aquele que deixa a sua esposa e se une com outra, ele também forma um corpo com aquela outra, mas que corpo é esse que forma no seu pensamento? Como será que Hollywood, vamos dizer assim, produziria este essa caricatura ou a IA produziria, né, um corpo desse, né, um corpo com três corpos num só, como é que seria isso? Ou nós, com a nossa esposa, somos um corpo. Daí eu tenho um caso especial fora, especial entre aspas fora, mas o Rachalia disse que também faz um corpo com aquela. E daí como é que fica esse corpo? É uma aberração isso aí diante de Deus. Uma coisa sinistra, né, para se dizer, né? Uma coisa sinistra. Deus enxerga isso como uma coisa sinistra, uma coisa horrível, né? Então, é para nós mesmos, porque o papel da mulher judia é fazer o bem, cuidar do bem da casa, cuidar dos filhos, manter a ordem na saída do líder, do Roche, que cada pai de família, que ele nunca esqueça que ele é um Roche dentro da sua casa. Ele tem responsabilidade de um Roche, ele lidera uma comunidade dentro da sua casa ali. Então é mais sério do que a gente pensa. Teremos que dar conta das almas. Ah, mas é só dar conta das almas lá na congregação, coisa e tal, né? E daí eu passo a cuidar mais da comunidade e me esqueço da minha casa, né? Eu passo a viajar mais e mais e mais e passo meses e não sei como é que está a minha casa. Você não ama o teu próximo, como é que tu vai amar-te a ti mesmo, né? Quem são os mais próximos da sua família? Bom, é, nós temos aqui as nossas festas maravilhosas. Nossa primeira festa, 28, verso 9. Quanto tempo, né, que a gente só pensava nas festas e não se lembrava que o Shabat é a primeira das grandes festas, né? A maior, aquela que nós coroamos o Eterno como o Rei do Universo, é o Shabat. Coroamos, aquela que nós consideramos Criador do universo, de toda a terra, nosso Criador, Criador
dos luminares, da água, da terra, do ar, não é mesmo? E no dia do Shabat, 2 cordeiros de um ano, de idade sem defeito, uma décima de um efá de flor de farinha, de trigo amassada no azeite, e sua libação oferecerás. É oferta de elevação de cada Shabat, além da oferta de elevação contínua de cada dia, e sua libação. Então aqui está a maior festa, aquela que Deus disse: lembra-te do dia do Shabat para o santificar. Santificar, meus irmãos, é separar, assim como você é santo. Deus disse: seja santo porque eu sou santo, porque você é separado do mundo. E santificar o Shabat é separar o Shabat dos demais dias. Não tem que dar desculpa, não posso, não, me aconteceu isso, me aconteceu aquilo. O Shabat é para santificar, é para separar. O Shabat é do eterno. Nós podemos enumerar aqui certinho, certinho, cada festa maravilhosa que nós temos aqui. E no princípio dos vossos meses. O que é o princípio dos vossos meses, hein, meus irmãos? O que é o princípio dos nossos meses? Rosh Hodesh. Está aqui. É por isso que a lua existe. Por isso que a lua tem 4 fases. Os colonos e muitos se valem das fases da lua para fazer ou não fazer tais coisas. Porque a lua tem um grande efeito sobre a face da Terra. O Sol também tem. O Sol tem os seus raios, tem a sua fotossíntese, tem tantas outras coisas que eu não conheço, que eu não domino. Mas a Lua também tem esta maravilha sobre as plantações. Aquilo que dá debaixo da terra, plante na minguante. Aquilo que dá em cima da terra, plante na crescente. Depois tem quarto minguante, quarto crescente, e assim por diante. E é um grande motivo de a gente fazer um jantar com a família ou com os irmãos, de se reunir, de se regozijar, de agradecer a Deus, tocar o chofar nesse dia, pelo mês que nós passamos, pelo pão de cada dia que não faltou, pelos livramentos. Como Deus nos tem livrado de coisas terríveis que têm acontecido no mundo. E eu faço uma pergunta para os irmãos: e se nós já estamos sendo protegidos por Deus de tudo isso? E se já é época de nós estar sendo protegidos por Deus de tudo isso, meus irmãos? Você já pensou nisso? Não é de você se apegar cada vez mais com Deus? Será que quanto mais você se apegar com Deus, não vai ter menos possibilidade de a seta que voa ao meio-dia entrar dentro da tua casa? Ou mortandade que assola durante a noite? Será que quanto mais você se apegar com Deus, você não vai estar já dentro desta promessa? Nós não sabemos quando começa a volta do Mashiach. Nós não sabemos. O dia e a hora ninguém sabe. Mas os efeitos eles podem acontecer bem antes. Então não é hora. E nunca foi mesmo de nós titubear a nossa fé. Guarde o Rosh Chodesh como um dia importante, porque Deus deixou cada coisa no seu tempo, você deve se lembrar, não se esquecer. Aqui nós temos então Rosh Chodesh, né? Nós temos aqui um pouco mais à frente, e no primeiro, o verso 16. E no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é o Pêssar para o Eterno. Vamos ver aqui. E aos 15 dias, então, bom, o Pêssar
O pêssaro é um pêssaro, é algo que distingue de todo culto pagão, que já quiseram imitar, que já quiseram fazer qualquer coisa. Não tem nada a ver com o mundo lá fora, irmãos. O pêssaro é aquilo que nós já conhecemos. De cada vez que nós celebramos o pêssaro, é como se nós estivéssemos sendo protegidos por Hashem, com as vergas das nossas portas, das nossas janelas ali banhada com o sangue do cordeiro e nós protegidos dentro de casa celebrando o Pêssar e se lembrando do Mashiach. Yeshua disse: Eu quis muito, muito comer este último Pêssar com vocês, porque eu só beberei de novo do fruto da vide na volta no reino de Deus. Esta ausência que nós sentimos, que parece uma grande saudade, parece que nós o conhecemos pessoalmente, mas nós nos assentaremos à mesa com ele para celebrar. Podemos dizer, vamos celebrar sim de novo com Mashiach, esta festa maravilhosa. E aos 14 dias do mês é o Pêssar do Eterno, e aos 15 dias deste mês haverá festa. Do que será que está se tratando? 7 dias. 7 dias pães ázimos serão comidos. No primeiro dia haverá santa convocação. No primeiro dia haverá santa convocação. Mas eu poderia fazer uma pergunta, meus irmãos. Após esta santa convocação aqui, o que que começa? Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Tem o Pêssar, tem a santa convocação, e depois da santa convocação? Não, né? Não, não tem nada disso, né? Não tem contagem nenhuma, né? Quase que vocês caem, né? É após o primeiro Shabat, meus irmãos. Vocês entenderam que eu estava querendo, querendo pegar, mas eu sei que todo mundo está muito bem ligado no que a gente já tem ensinado, né? A contagem do Homer, ela vem após o primeiro Shabat. E aos 15 dias desse mês haverá festa, 7 dias pães asmos serão comidos, e no primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, e oferecereis oferta queimada em oferta de elevação ao Eterno. 2 novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade, sem defeito serão eles para vós. Vamos ver mais aqui à frente. Deixa eu ver se eu tenho marcado aqui. Eu acho que eu deixei uma festa para trás aqui ou não? Espera aí só um pouquinho aí, como se diz. Eu acho que o 28, 16. Tá, seguimos aqui. Peça, tá. Perdão, só um pouquinho aí, meus irmãos. Versículo, versículo 20. Vamos dar sequência aqui. E sua oblação será flor de farinha de trigo amassada no azeite, 3/10 parte de um efá de cada novilho, e 2/10 de um efá de cada carneiro oferecereis. 1/10 parte de efá oferecerás para cada cordeiro, e sete cordeiros. E um cabrito por oferta de pecado para fazer expiação por vós. Além da oferta de elevação da manhã, que é a oferta de elevação contínua, oferecereis este. Assim oferecereis cada dia, durante 7 dias, sacrifícios em oferta queimada para ser aceito, com agrado pelo Eterno, além da oferta de libação contínua que será oferecida com sua libação. E no 7º dia haverá convocação de santidade para vós.
nenhuma obra servil fareis. E no dia das primícias, quando oferecerdes oblação nova ao Eterno, em vossas festas da semana, que festa seria essa, meus irmãos? A festa das semanas seria a festa da contagem, do Homer. Começa tudo aqui nesta porção junto com Pinehas. Deus faz uma separação e começa a descrever tudo o que ele quer aqui. Convocação de santidade haverá para vós, nenhuma obra servil fareis. Ofereis oferta de libação, para ser aceita com agrada pelo Eterno. Dois novilhos, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano de idade. Verso 31 diz: além da oferta de libação contínua e de sua oblação, os oferecereis a eles. Serão para vós sem defeito, igualmente as suas libações. A descrição de mais uma grande festa. E no 7º mês, no primeiro mês, convocação de santidade. Haverá para vós nenhuma obra servil fareis, dia do toque do chofar. E no 7º mês, o primeiro mês, que festa é essa, meus irmãos? Que festa será esta aqui? Rosh Hashanah, cabeça do ano, para ser celebrada no seu tempo. Lembre-se de Bereshit. Nenhuma obra servil fareis, dia do toque do chofar será para vós. E ofereis como oferta de libação para ser aceita com agrado pelo Eterno, um novilho e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e pela sua oblação de flor de farinha de trigo amassada no azeite. Aqui tem todos os elementos que se fazia no templo. Capítulo 29, versículo 7. E no 10º dia deste 7º mês, convocação de santidade haverá para vós, afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis. O que Deus exige neste dia? Esse aqui Deus exige. O que Deus exige? E digo uma coisa, é a única coisa que Deus exige aqui, dessa espécie de exigência, é a única coisa que Deus exige. O resto alguém faz, mas é voluntário, que é o jejum. Afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis. Isaías, ali, Deus criticava o povo de Israel. Esse é o jejum que eu me agrado? Adianta fazer jejum com as mãos cheias de sangue? Deus não se agrada disso. O povo podia jejuar, podia se rasgar, podia colocar saco e cinza na cabeça, podiam, né, enfim, se mutilar. Não, não adiantava, com as mãos cheias de sangue. O jejum não é para tirar pecado. O jejum não é para barganhar com Deus. Aqui, na verdade, os sacrifícios ficaram por conta do Mashiach, mas o mandamento aqui, ele não ficou na cruz. Afligireis as vossas almas. E afligir realmente é se abster de tudo aquilo que nós gostamos. É se abster da água, do alimento. Você separar este dia para você, tipo assim, tipo um midrash assim, apendure sua alma, o seu corpo lá num prego. Ela tem que ficar ali. Ela tem que ficar ali sentindo, tem que sentir alguma coisa pelo amor de Deus. Ele que está pedindo, aflija a sua alma. Não é para você se cortar, se mutilar. Você pega e faça um sacrifício para Deus nesse dia. É um por ano. Esse ele exige.
E aquele que não afligir as vossas almas será extirpado do meio do seu povo. Extirpado não é que você vai ser morto, você vai ser, alguém vai passar a espada em você. Não, você vai ser excluído do meio do povo de Israel. Já imaginou você se sentir excluído? Você sabia que eu já tive a sensação, num sonho uma vez, e eu amanheci chorando, apavorado, pedindo para Deus. No sonho eu pedia isso. Eu pedia no sonho que aquele sonho ele não fosse verdade, porque eu senti na pele o que que é ser separado de Deus. Eu senti que a minha oportunidade de salvação tinha se acabado, porque Yeshua tinha voltado. E eu, no sonho, eu pedia a Deus, meu Deus, que isso seja um sonho, por favor, me dá mais uma chance. Né? E eu me acordei, meus irmãos, apavorado, porque eu senti o que que é ser extirpado. É não ter mais oportunidade, não ter mais volta, eu senti na pele. Nos diz assim: afligireis as vossas almas, nenhuma obra fareis, oferecereis oferta de libação ao Eterno para ser aceita com agrado. Aqui segue os elementos: um carneiro, 7 cordeiros da idade de 1 ano, sem defeito, serão para vós. E sua oblação de flor de farinha de trigo amassada no azeite, 3 décimas, um mefá para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um cabrito por oferta de pecado, além do sacrifício das expiações e da oferta de libação contínua de sua oblação e suas libações. Agora, nós temos uma outra aqui. Essa aqui vai ser difícil para os raverinhos saber que festa é essa. Me ajude aí, meus irmãos. Se eu tiver pisando aí, ó, eu sair fora alguma coisa, vocês podem interferir aí e me ajudar, tá ok? E aos 15 dias do 7º mês, convocação de santidade haverá para vós, nenhuma obra servil fareis. E celebrareis festa ao Eterno 7 dias. Que festa será esta? Que festa será esta? Que festa será esta? Hein? Quantas festas você já celebrou, Rosh Shalom, desta aqui? Não lembra mais, né? Né, meus irmãos? A maioria dos irmãos aqui nem lembram mais quantas festas já celebraram durante a sua vida, né? E em quantos lugares a gente já celebrou essa festa? Diversos lugares. Eu aqui já celebrei essa festa em diversos lugares da cidade, inclusive até numa, até na Avenida Militar nós celebramos por 7 dias a festa. E era muito bacana ali. Bandeira de Israel estendida, placa grande, festa das cabanas Sucote, ali, os versículos todos chamavam muita atenção, foi muito maravilhoso. Mas depois a gente mudou a firma dessa avenida, a gente está mais escondidinho um pouco agora. Mas é a festa de Sucote, meus irmãos. A festa mais querida, uma das festas mais abençoadas que tem, onde você tem uma experiência, né? Você tem uma experiência na pele na festa de Sucote, né? porque você vive embaixo dela. Você toma café, você almoça, você janta, e você dorme debaixo dela. Pelo menos uma noite você deve dormir debaixo dela. Você, durante a noite, você entra dentro dela, você apaga a luz que está nela só para olhar as estrelas que estão acima. E ali você se regozija na presença de Deus. Você reza debaixo dela. Você lê salmos debaixo dela. Você faz explanação da Paraxá debaixo dela. Então, você vive a vida das cabanas, a vida nômade do nosso povo durante os 40 anos no deserto. E sabe que Deus, eu não estou com um verso marcado aqui, Deus achou tão maravilhoso, ele achou tão lindas as tendas de Jacó, como ele disse lá, como são lindas as tendas de Jacó, que quando Josué chegou na Terra Santa, e depois passou alguns anos, e depois teve o cativeiro babilônico, depois que eles voltaram, eles leram, não me engano, é Neemias capítulo 8, não estou bem lembrado,
Vocês podem me ajudar aí? Foi lido um meio-dia inteiro, ou quase um dia inteiro, fizeram um palanque alto, porque o povo tinha voltado do cativeiro, e Esdras pegou a Torá e leu a Torá. Não sei se ele leu toda, não conseguiu ler toda ali naquele dia, mas foi achado ali que Deus havia determinado que o povo deveria guardar a festa das cabanas no dia 14 do sétimo mês. E então, depois que eles leram isso, que passou toda a instrução ao povo que estava ali, diz que ficaram de pé, fizeram um palanque alto para o líder, para o sumo sacerdote subir em cima, o Esdras, e ele dali ele falava para aquela multidão de israelitas. Então todo mundo entendeu que eles deveriam se organizar, e depois então se espalharam pelos campos afora por todos os lugares e saíram para procurar a murta, o salgueiro, a qual é que é o etrogue, a outra lá, a margem aquela, acharam as quatro espécies, fizeram cabanas e habitaram nela durante os 7 dias. E ali eles novamente se organizaram. Eles novamente estavam em casa se organizando. E Deus mesmo, quando chegaram na Terra Prometida, Deus não mandou eles parar de guardar a festa das cabanas, sabiam? Quando chegaram à Terra Prometida, eles tinham lá os seus lugares, suas casas organizadas, porque alguns já tomavam cidades inteiras, mas nesse dia aqui Deus ordenou que a festa das cabanas deveriam continuar a ser celebradas. E novamente, em Zacarias capítulo 14, diz ali que no milênio, se as nações não forem adorar o rei, se não celebrar a festa das cabanas, não virá sobre eles a chuva. Então é uma das festas assim, nós podemos dizer, é uma das festas messiânicas, uma das festas aonde nós temos a presença do Mashiach muito próxima assim. Às vezes a gente até acredita que Mashiach pode vir numa época, uma época da festa da Sukkot, né? Então é muito maravilhosa essa festa. Mas nós temos ainda, estou terminando aqui, meus irmãos. É, eu acho que eu já passei aqui, né? Eu já estou no sétimo. Vamos parar por aqui, né? Quem é que pode me ajudar aí para me ajudar a achar Simchat Torá? Já que nós estamos lendo todas as festas aqui, no final da Paraxá, né? No, Tem Simchat Torá ou não? em Torá, no final. Final, né? Aqui, ó. Eu sei que o More Abiezer, ele vai nos ensinar muito no Shabat de novo, mas já que nós lemos todas as festas aqui, vamos ler esse Torá aqui no 29 e 35, certo? Depois do 21 de Tisrei, né? Ó, e no oitavo dia, dia de abstenção de trabalho será para vós, nenhuma obra servil farei. Então, meus queridos, segundo os sábios dizem assim, ó, que os 7 dias de Sucote é oferecido para as nações, mas na verdade é nós mesmos que celebramos, né? Mas é oferecido às nações. Mas o oitavo dia, que é a alegria da Torá, é especial para o povo judeu, assim diz os sábios, tá? É uma coisa que eles separam e dizem que Deus reserva o oitavo dia somente para o povo judeu. Então, aqui finaliza as nossas grandes festas. Simchat Torá, desenrolo da Torá, enrolamento novamente da Torá e depois começando em Bereshit novamente, né? Então, aqui nós tivemos a descrição de todas as nossas santas festividades. Eu fico por aqui, meus queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês e possamos crescer juntos cada dia mais, nos cuidando das nossas responsabilidades que Deus entregou nas nossas mãos, porque não são pequenas, são muito grandes. Amém? Shalom, shalom, Lehitraot. Shalom, Rosh Mordecai. Muito boa essa conversa nossa hoje. Como disseram aí no chat, né? Bamidba está conversando, falando conosco nos nossos dias. E isso é importante. Possamos estar atentos e não somente atentos, praticando aquilo que ouvimos para fazermos, para praticar, segundo as orientações dos nossos sábios, né? Daqueles que tocam a trombeta, quer dizer, anuncia a palavra do Eterno para cada um de nós. Obrigado, que o Eterno abençoe.
Shalom.